Saudações, minhas queridas e meus queridos, meus pequenos gafanhotos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de aquecimento para a maratona do tarô psicológico. Já aviso no início dessa aula que essa semana teremos várias aulas com o único objetivo que é preparar vocês para o nosso grande evento, o nosso mini curso, que é a nossa maratona do tarô psicológico, que vai ser um evento que eu vou ensinar todos vocês a como ler e interpretar os 78 arcanos do tarô de uma forma terapêutica, psicológica, com confiança, em um curto espaço de tempo. Porém, para prepará-los para essa nossa maratona, para esse nosso mini curso, eu vou disponibilizar para vocês aqui, antes desse evento, algumas aulas de aquecimento, para que vocês possam chegar com força total e preparados para receber aí os conhecimentos que eu vou compartilhar com vocês durante esse período, tá? Esses são os avisos iniciais. Mas para você participar da maratona, não se esqueça que você tem que se inscrever. Então, na descrição desse vídeo aqui, dessa aula, tem um link disponível para você fazer a sua inscrição gratuita. Já começamos a nossa maratona na próxima semana, então não perde tempo. Entra no link disponível na descrição desse vídeo, faça a sua inscrição gratuita, entra para o grupo de WhatsApp, que estiver disponível, porque é através dos grupos de WhatsApp que eu vou compartilhar com vocês aí tudo sobre a nossa maratona. Todos os links das aulas, os informativos, os materiais de apoio de cada aula. Então é preciso se inscrever e entrar no grupo, tá bom? Então, sem muita enrolação, vamos diretamente aí para a minha intenção nessa aula, tá? Que é a nossa aula de aquecimento. Eu quero falar com vocês aqui a respeito de como fazer um atendimento relacionado a relacionamentos. O tarô, como eu tenho dito já em diversas aulas, ele pode ser utilizado de duas formas. Da forma divinatória, que é quando você foca única e exclusivamente na pura adivinhação, e no formato terapêutico, psicológico, que é o que eu prego aqui para vocês, que é quando vocês pegam qualquer tema, qualquer assunto relacionado à vida do ser humano e faz a sua interpretação, a sua análise, tá? Questionando os porquês, verificando as possibilidades, identificando os obstáculos para, da melhor forma possível, você encontrar uma solução palpável. Que seja para você mesmo, se você estiver fazendo aí o que eu chamo de autoterapia, lendo o tarô para você mesmo, ou se você estiver fazendo a terapia com cartas, que é o quê? Lendo o tarô para outra pessoa. Com o tarô psicológico, de forma terapêutica, nós não buscamos simplesmente sim ou não e pronto. Mas nós buscamos analisar toda e qualquer situação. Então, o título, o tema, o assunto desta aula de hoje é como realizar leituras de relacionamentos com o tarô psicológico. A primeira coisa que eu e você, quando estivermos na posição de tarólogo para efetuar a leitura para uma pessoa, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter clareza de conceitos. E nesse caso aqui, qual que é o conceito de um relacionamento? De forma que eu falo assim, às vezes equivocada, as pessoas acham que relacionamento é só envolvimento amoroso entre um homem e uma mulher. Pronto, acabou. Mas não, pequeno gafanhoto, não, pequena gafanhota. Antes de você abrir as suas cartas, colocar no tabu, na mesa um método desse aqui, com seus arcanos maiores do tarô, com seus arcanos menores do tarô, para destrinchar todo o seu conhecimento para o seu consulente, você tem que saber o que você busca, você tem que saber o que você procura. E isso é função do tarólogo, da taróloga, e não do consulente. O consulente vai levar para você questionamentos, perguntas, e você vai se virar com seus conhecimentos teóricos, práticos, técnicos, como que você vai fazer para responder
os questionamentos que esses consulentes levam até você. Então, voltando aqui sobre relacionamento. A primeira coisa que você tem que entender sobre relacionamento, antes de ler relacionamentos, é que não existe só um tipo de relacionamento. Apesar da grande maioria dos consulentes focar no relacionamento amoroso, entre o amor, a paixão, entre ter um crush, entre ter um esposo, uma esposa, um namorado, uma namorada, tem outros tipos de relacionamento. E este método que eu vou falar para você aqui, essa forma de ler relacionamentos, ele pode ser aplicado em todo tipo de relacionamento. É apenas um dos diversos métodos que nós conhecemos, que tem disponível para você utilizar com o seu tarô. Mas antes de você utilizá-lo, é interessante você conhecer quais os 4 principais tipos de relacionamentos. Então, com esse método aqui, você consegue ler relacionamentos em primeiro lugar. Relacionamento familiar, que é quando o consulente está passando por algum problema, tem alguma dúvida, alguma curiosidade, algum desafio relacionado a algum atrito, algo que envolve alguém da sua família. Por exemplo, um consulente tem um problema com sua mãe, com seu pai, e vai até você para poder fazer análise desse relacionamento. Antes de continuar aqui, eu quero falar o seguinte: o relacionamento ele pode ser definido entre a relação entre 2 pessoas ou mais. Tá? É preciso ter 2 pessoas ou mais para que esse relacionamento possa ser analisado com o tarô, certo? Aí nós vamos, dependendo se aumentar mais que 2 pessoas, aí nós teremos a necessidade de estar fracionando aí essa análise, tá? Mas dá para ser analisado tudo com esse método que eu passarei aqui para vocês, certo? Então, o relacionamento familiar, eu uso como exemplo, um relacionamento entre mãe e filho, entre irmão e irmã, isso pode ser um relacionamento familiar, certo? O segundo relacionamento que nós podemos analisar com esse método é um relacionamento profissional. Um consulente chega até você e relata que estou tendo problemas dentro da empresa, Robson, com o meu patrão, com o meu colega de trabalho, com a minha colega de trabalho. Isso é um outro tipo de relacionamento que podemos analisar com esse método aqui, certo? Temos o terceiro tipo de relacionamento, que é o que todos costumam buscar e considerar como primordial, que é o relacionamento afetivo amoroso, que é a intenção de: Robson, quero resolver um problema que estou tendo com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu namorado, com a minha namorada. Ou eu quero ter alguém na minha vida para me relacionar afetivamente, amorosamente. Também pode ser utilizado com esse método aqui, tá? Um detalhe importante sobre métodos de relacionamento afetivos amorosos é a forma com a qual nós, cartomantes, tarólogos, nos referimos às pessoas que estão procurando a nossa consulta. Às vezes o tarólogo fica ressabiado, fica em dúvida de como deve tratar esse consulente. Às vezes você está em início de carreira, você não faz uma anamnese para saber qual que é a finalidade dessa análise do relacionamento afetivo amoroso. Se o consulente, se a consulente está te procurando para analisar uma relação que já existe, uma relação que deixou de existir e ela quer que retorne, uma relação que ainda não existe e que ele quer que aconteça. É importante você saber qual que é essa posição do seu consulente, da sua consulente, antes de abrir o método também. Tudo isso conta na hora da leitura. Não é só saber ler cartas, não. Você tem que analisar todo o contexto. E de que forma que eu faço isso? Fazendo uma anamnese, conversando anteriormente com o seu consulente. Não precisa utilizar o tarô de forma divinatória, adivinhatória, para adivinhar coisas que você pode perguntar.
Uma situação que deixa o cartomante, o tarólogo em saias justas, normalmente é quando, por exemplo, vou inventar uma situação aqui. Uma mulher, uma pessoa do sexo feminino, vai fazer uma análise sobre o seu relacionamento afetivo. Daí, o tarólogo, a taróloga, subentende-se que essa mulher ela vai se relacionar com outro homem. E não questiona isso antes da consulta. Isso é algo natural, pessoal. Você deve consultar para o seu consulente se este consulente, essa consulente, né? Se você vai fazer uma análise afetiva amorosa, você tem que consultar esse consulente se ele está se relacionando com um homem ou com uma mulher. Se você não quer passar por essa saia justa e não quer perguntar diretamente para o seu consulente, uma forma de você se referir ao parceiro, à parceira dessa pessoa, é chamá-lo de cônjuge, certo? Ou crush. Quando você vai falar com a pessoa, você se refere durante a leitura como cônjuge. Lembrando que para nós tarólogos, cartomantes, nós estamos lendo cartas para pessoas. Então, para a gente não importa a orientação, a opinião, o posicionamento sexual da pessoa. Nós vamos ler cartas para a pessoa. Independentemente de ser homens ou de ser mulher, estamos lendo cartas para a pessoa. Continuando aqui para o quarto tipo de relacionamento. O primeiro, relacionamento familiar. O segundo, relacionamento profissional. O terceiro, relacionamento afetivo amoroso. Quando não for nenhum desses três, automaticamente pula para o quarto, que é o relacionamento interpessoal, que é o relacionamento entre pessoas que normalmente não se conhecem de forma íntima ou quando não se encaixam nos relacionamentos anteriores. Tudo bem? Então, você tendo a noção, tendo a clareza de qual tipo de relacionamento que você vai estar analisando, vamos partir agora para isso daqui, que é o que interessa. Olha só. Este daqui é um método que popularmente é conhecido como Templo de Afrodite e pode ser utilizado aqui com as cartas do tarô para fazer a análise psicológica terapêutica de um relacionamento, tá? Ele é composto inicialmente por 7 posições, 7 cartas. Você utiliza 7 cartas do seu tarô para fazer essa análise inicial. Por que eu estou falando inicial? Nós podemos aumentar a quantidade de cartas na leitura de acordo com a nossa necessidade, com a nossa opção durante a leitura. Se a gente quiser trazer mais argumento, mais resposta, mais profundidade, podemos analisar 2 cartas por cada posição aqui, certo? Mas eu vou explicar inicialmente com apenas uma carta. Essa numeração que vocês estão vendo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, essa aqui não é a ordem de leitura não, tá? É a ordem de disposição das cartas. Quando você está com o seu tarô, está embaralhando o seu tarô e vai distribuir as cartas, essa é a ordem de distribuição. A primeira carta, a segunda carta, a terceira carta, a quarta carta, quinta carta, sexta carta, sétima carta. Essa é a ordem de distribuição das cartas do tarô na mesa durante a leitura. Eu preferi utilizar o quadro, que eu acho que fica um pouco mais didático do que eu pegar as cartas e colocar na mesa e ficar falando para vocês, porque nesse momento não é minha intenção ensinar a ler as cartas não, tá? Esse método você consegue lê-lo de acordo com o conhecimento que você tem. Cada tarólogo vai aplicar nesse método aqui o conhecimento que já foi adquirido com o tarô. Colocando as cartas nessa disposição, vamos entender aqui o que significa cada posição dessa. Temos aqui, depois que você distribuir as cartas, a forma de leitura e representação é a seguinte. Essa primeira coluna, as 3 cartas que compõem essa primeira coluna, representa aqui, ó, o consulente. A pessoa que foi buscar o seu atendimento.
Não interessa se é homem ou se é mulher. Tem tarólogos que gostam de, não, a primeira coluna é sempre do homem, a segunda coluna é sempre da mulher. Eu não faço dessa forma. Eu oriento que seja a primeira coluna sempre do consulente, por quê? Se você estiver analisando o relacionamento entre duas mulheres, como é que fica? E se for o relacionamento entre dois homens, como é que fica? Lembrando que o relacionamento pode ser afetivo amoroso, familiar, profissional e interpessoal. Essa primeira pergunta, essa primeira coluna aqui é a coluna do consulente. A segunda coluna de 3 cartas aqui, que tem a posição 3, 5 e 7, representa o que eu coloquei aqui como cônjuge. No caso, cônjuge, se for uma análise de relacionamento afetivo amoroso. Se não for uma análise de relacionamento afetivo amoroso, pode ser a outra pessoa que o consulente quer fazer a análise. Por exemplo, se for a consulente for uma filha que vai fazer uma análise do seu relacionamento com a sua mãe. A coluna da filha e a coluna da mãe. E essa carta central aqui, de posição 1, é o que eu chamo de carta trunfo. Essa carta é a carta desfecho. Essa carta, essa posição aqui, a carta que ocupa essa posição, é a carta que vai dar o geralzão, explicar o desfecho de toda a situação, do objetivo que a pessoa veio fazer a análise, tá? Olha só, quando você vai fazer a leitura, você distribui as cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que eu leio isso, Robson? Você já sabe que a primeira coluna fala do consulente, a segunda coluna fala do cônjuge ou da pessoa ao qual o consulente veio buscar, e o centro aqui é o desfecho. Mas como que você vai ler? Você lê na horizontal, você lê a carta 2 e 3 juntas, você lê a carta 4, aliás, a carta 4 não, a posição 4 e 5 juntas, e você lê a posição 6 e 7 juntas. Vou usar como primeira leitura aqui uma análise de um relacionamento afetivo amoroso. Essa primeira linha aqui, representada pelas cartas 2 e 3, ela vai falar sobre o pensamento, sobre o estado mental que as pessoas têm sobre uma da outra. No caso de um consulente e um cônjuge, o que é que o consulente pensa do outro? O que é que o consulente 1 pensa do 2? O que é que o 2 pensa do 1? O estado mental. As cartas que aparecerem aqui vão descrever para a gente o que está na cabeça desse consulente em relação ao outro. Estou pensando em casar, estou pensando em separar, estou mentalmente chateado, estou pensando em ter uma segunda relação. São exemplos de pensamentos que as pessoas podem sentir umas pelas outras. Isso aqui é válido tanto para uma análise de relacionamento afetivo amoroso, quanto para os outros também. Normalmente o que vai modificar aqui vai ser a última linha. A primeira linha e a segunda é válido para todos os relacionamentos, sejam afetivos amorosos ou não. A segunda linha, que é composta pelas casas 4 e 5, as casas 4 e 5 falam sobre os sentimentos que os consulentes têm um pelo outro. O que está aqui no coração, no peito. O que o consulente 1 sente pelo cônjuge, pela cônjuge. Estou amando, estou apaixonado, estou magoado, estou com raiva. As cartas que aparecem nessas posições, 4 e 5, descrevem o sentimento. Lembrando que a primeira coluna é do consulente e a segunda coluna fala do cônjuge. Aqui na última linha, na linha que tem a posição 6 e 7, essas duas posições aqui, 6 e 7, ela fala da seguinte forma. Aqui tem uma diferença. Se a análise for feita para um relacionamento afetivo amoroso,
nós vamos analisar aqui a compatibilidade entre um casal, entre o consulente e a cônjuge. Eu coloquei aqui físico, sexual. No caso do afetivo amoroso, esse método está me falando se o casal de namorados, de futuros namorados, de marido, mulher, esposa, se eles são compatíveis fisicamente, sexualmente, se eles têm compatibilidade. Entendeu? Se a análise for de um relacionamento familiar, o contexto sexual aqui está fora. Aí é somente físico. Se as pessoas têm afinidade física. Por exemplo, se for uma análise entre uma mãe e uma filha, se as duas morarem na mesma casa, ocuparem o mesmo ambiente, como que é o relacionamento entre essas duas? É aquele negócio que fica todo mundo tranquilo, parado que nem água de cisterna, ou parece fogo e pólvora, que não pode estar no mesmo ambiente, que causa atrito. Quando eu vou fazer a leitura deste método aqui, é interessante antes eu definir a tríade de leitura, que eu já compartilhei em alguns outros vídeos. Que é o quê? Um dos itens da tríade, definir o momento da leitura. Esta leitura está sendo válida para o presente momento que eu faço a leitura, ou se é para algo que é possível de acontecer daqui a um mês, daqui a 3 meses, a 6 meses. Então eu tenho que definir para saber a veracidade dessas posições aqui, certo? E a posição 1 é a posição do desfecho. Se for uma análise de relacionamento afetivo, normalmente as pessoas perguntam: Robson, fulano, fulana, tem chance desse relacionamento dar certo? A carta aqui do centro que responde essa pergunta, que vai falar se tudo que está aqui do lado esquerdo e tudo que está aqui do lado direito, na linha do cônjuge, na linha do na coluna do consulente, na coluna do cônjuge, se isso aqui foi validado. Naturalmente, se tudo aqui nas colunas for ruim, a tendência é que aqui no centro também seja ruim. Se não é compatível nos pensamentos, nos sentimentos, na sexualidade, no campo físico, não vai ter um desfecho muito interessante aqui não. Certo? Essa análise, meus queridos, ela é uma análise que pode ser explorada profundamente, utilizando aí simplesmente os arcanos maiores, os 22 arcanos maiores do tarô para começar. Você já consegue fazer uma leitura aí tranquila de mais de 1 hora. Assim, direto, sem que o consulente interfira e te faça muitos questionamentos. Só você lendo o que aparece aqui nu e cru. Se o consulente interagir, que normalmente é o que acontece, que o consulente gera muitos porquês, que é o certo, a gente, como eu gosto de dizer, a gente comendo pelas beiradas, é interessante fazer muitos questionamentos, muitos porquês. Se você resolver utilizar o baralho do tarô completo, arcanos maiores e arcanos menores, o que vai dar aqui no mínimo 2 cartas por cada casa, você vai ter o quê? Um total de 14 cartas para você ler e interpretar. Vai muitas horas aí você fazendo as análises desses relacionamentos. Então, para você começar com tarô em relacionamento, é isso daqui, Templo de Afrodite. Você consegue analisar, você consegue compreender, você consegue, com tudo isso, cumprir o papel do tarô, que é, através dos fatos, dos argumentos constatados na leitura, passar para o consulente as informações necessárias para ele tomar a decisão. Você observou que, só pelo pouco, resumidamente, que eu falei desse método aqui, que nós não estamos nos baseando na pura adivinhação, no puro sim ou não. Aqui não tem nada de sim ou não, aqui tem sim análise, tudo é analisado.
Nós começamos de dentro para fora. Eu costumo dizer sempre para os meus consulentes e para os meus alunos que numa leitura psicológica, terapêutica, nós começamos dentro do ser humano, que é a cabeça. A gente começa analisando a cabeça. Vai analisando cabeça, mental, os pensamentos, vamos indo para o lado sentimental, emocional, espiritual, que é o coração, e até sair para fora, redundância, né? Sair para fora e para o material, para o palpável, que é isso daqui, ó, que é o desfecho, que é na verdade a análise final aqui do campo físico sexual. Isso é válido para todo tipo de relacionamento. Envolveu pessoas, é assim que nós fazemos. Para não divagar muito mais do que eu já falei aqui, o que é necessário que você compreenda é essa capacidade do tarô. Certo? Antes de finalizar essa nossa aula, eu quero pedir para você que talvez possa ter caído aqui nesse vídeo de paraquedas, não é inscrito nesse canal ainda. Eu acredito que esse conhecimento que eu compartilhei com você agora vale no mínimo um like e a sua inscrição no nosso canal para continuar acompanhando aí todos os vídeos que já estão disponíveis e toda essa nossa semana aí que será exclusivamente dedicada ao aquecimento para preparar vocês para receber o conteúdo da nossa maratona do tarô psicológico que vai acontecer já na semana que vem. Então não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque daí o YouTube vai mandar para você um alerta sempre que eu colocar aqui algum conteúdo novo, tá? Na descrição do vídeo tem um link para inscrição na Maratona do Tarô Psicológico que você precisa se inscrever para você participar ativamente da nossa maratona. Qualquer dúvida, sugestão, estou à disposição nos comentários. Vamos conversar? Nos vemos na próxima aula. Beijo na alma de vocês, um forte abraço.